Jardim do Éden. Para uns, o jardim que daria lugar ao início da civilização humana, para outros, um paraíso imaginário que só existiu na Bíblia. Será possível que a primeira civilização humana tivesse realmente habitado a localização bíblica do Éden, assim como Adão e Eva, e que apesar de não ser uma teoria tão divulgada, esta mesma civilização nos deixasse provas de que existiu realmente um Adão? Vamos conhecer as principais teorias sobre a localização do Éden e conhecer a história intrigante que nos fala do primeiro homem que pisou a Terra. Sem dúvida que a Bíblia contém histórias que até nos dias atuais deixam vários académicos perplexos pela sua exatidão. E esta, com o passar dos anos, não seria diferente. O livro sagrado diz-nos que a palavra paraíso é usada para se referir ao primeiro lar da humanidade, também conhecido pelo Jardim do Éden. Segundo a Bíblia, este jardim era um lugar real, onde o primeiro casal humano vivia livre de doenças e da morte. Depois do casal desobedecer a Deus e ir contra a única imposição do mesmo, perderam o seu lar paradisíaco. Contudo, algumas profecias bíblicas afirmam que os humanos viverão num paraíso recuperado. Para quem acredita, sabe que uma das características de Deus é a sua bondade. Por isso faz sentido que ele recompense os fiéis com uma vida boa num lugar como o paraíso. Assim como também faria sentido que ele informasse as pessoas sobre o que elas precisam fazer para receber a sua aprovação. Segundo João nos conta na Bíblia, o ser humano pode receber a aprovação de Deus ao obter um conhecimento mais profundo sobre ele e obedecendo aos seus mandamentos. Mas a verdadeira questão é, onde fica o paraíso descrito na Bíblia? Algumas pessoas acreditam que o paraíso fica no céu. Já outras afirmam que se encontra na Terra. Além disso, também existe a teoria do inferno na Terra, onde a Terra é vista como um teste no inferno para termos uma vida plena no céu. Independentemente das diversas opiniões, Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher, segundo a tradição judaico-cristã. De acordo com o relato do Gênesis, o casal viveu num local chamado Jardim do Éden, também conhecido por paraíso, que durante vários séculos foi uma das grandes motivações humanas. Uma teoria não tão conhecida, mas bastante interessante, tem a ver com o rosto de Jesus descoberto numas ruínas localizadas em Israel. Isto porque um arqueólogo alemão acredita ter descoberto a tumba de Adão, o primeiro homem e marido de Eva, o que de alguma maneira poderia estar relacionado ao verdadeiro local do Éden bíblico. De acordo com as informações divulgadas pelo jornal britânico Daily Express, com base nas descrições presentes no Gênesis, que faz referência aos rios Tigre e Eufrates, no Médio Oriente, pesquisadores da Universidade da Colónia, na Alemanha, chegaram até uma área conhecida como Göbekli Tepe, isto no topo de uma colina no sudoeste da Turquia. Aqui estes encontraram um templo que foi descrito no documentário A História de Deus, que conta com a participação de Morgan Freeman como sendo a localização bíblica do Éden. O arqueólogo Lee Clare, da Universidade da Colónia, cita que realizaram uma análise por radiocarbono e que receberam como resultado a datação de 9.400 anos atrás. Se isto for verdade, a primeira civilização não teria nascido na Mesopotâmia em cerca de 3.500 anos antes de Cristo, como os académicos pensam até aos dias atuais. Entretanto, o arqueólogo conta-nos que existem duas estátuas no suposto templo, e estas podem ser representações das duas primeiras pessoas que existiram ou dos primeiros deuses venerados daquela época. No mesmo documentário do National Geographic, a arqueóloga Jody Magnus diz que a versão da história relatada no final do livro do Gênesis parece localizar o Jardim do Éden em algum lugar da Mesopotâmia. No entanto, esta também acredita que Adão tenha tido uma conexão muito especial com Jerusalém e que nos tempos do judaísmo, a presença de Deus estava num templo. Assim sendo, esta acredita que Jerusalém pode ter sido citado como Éden e que Jesus pode ter sido crucificado no mesmo local em que Adão foi enterrado. E antes de irmos à localização que mais se tem falado nas últimas décadas e de algumas possíveis provas, vamos ver algumas alternativas não tão conhecidas e que para alguns pode ser totalmente descabida. A primeira diz respeito aos mapas OT e o Éden chinês. Na Idade Média circulavam uma série de intrigantes mapas mundo, confeccionados principalmente por devotos e outros eruditos religiosos que começaram a circular pela Europa. Dada a sua disposição, uma massa d'água em forma T dividia uma terra circular em três, e estes mapas foram conhecidos como OT ou TO. Os mapas OT eram carregados de referências religiosas, indicando, por exemplo, onde se encontravam os descendentes de Noé. Porém, um dos detalhes mais chamativos desta cartografia era que em quase todos eles era mostrado no extremo norte um local facilmente identificável como sendo o Jardim do Éden. Situado ligeiramente sobre a metade direita da Ásia, um retângulo com os corpos de Adão e Eva, às vezes retratados juntos à serpente traidora, apontavam muito claramente para a China como sendo o local onde se localizava o primeiro jardim da humanidade. Jardim do Éden, em Missouri. Certamente os norte-americanos têm uma forma diferente de interpretar algumas passagens da Bíblia. A prova disso é que construíram uma réplica da Arca de Noé no valor de 100 milhões de dólares em Williamstown, que além de todos os animais que Noé levaria consigo, também se encontravam dinossauros. Mas deixando as curiosidades para outra altura, a verdade é que existem membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que acreditam que o Jardim do Éden fica no condado de Jackson, em Missouri, nos Estados Unidos da América. Isto porque o fundador descobriu uma pedra que alegou ser um altar construído por Adão, que segundo o mesmo, aconteceu após este ter
ter sido expulso do paraíso. Alguns estudiosos da religião presumem que os continentes ainda não estavam separados antes do dilúvio. Assim sendo, esta abordagem seria consistente com a configuração do supercontinente Pangeia. Mas sem dúvida que esta não é a teoria mais absurda, isto porque existe quem diga que o Éden se localiza não nos Estados Unidos da América, mas sim em Marte. Sim, o planeta vermelho. Num livro de Brinsley Lepoer-Tranche, filho de um conde e pertencente à nobreza irlandesa e holandesa, este declarou que a divisão em 4 do rio do Éden não é consistente com os rios da natureza. Ele também escreveu que apenas canais podem ser feitos para fluir desta maneira. Assim sendo, este escritor aponta para Marte como um local ideal para o jardim paradisíaco, afirmando que os descendentes de Adão e Eva foram forçados a vir para a Terra. Por fim, temos a mais provável e que tem sido, sem dúvida, a mais creditada nos meios académicos. A Bíblia conta-nos que Deus plantou um jardim chamado Éden, no Oriente, e foi ali que colocou o primeiro homem que tinha sido criado. No Éden saiu um rio para regar o jardim e ali se dividia em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison, onde existe ouro. O segundo rio é Guion, que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Itkel, que iria até ao oriente da Síria. E por fim, o quarto rio é o Eufrates. Assim sendo, o paraíso ficava entre o Eufrates, no atual Iraque, Kush, na Etiópia, e o rio Guion, que talvez fosse o Nilo. Já a identificação de Pison é mais misteriosa, mas tudo leva a crer que rodeava a Arábia, podendo ser uma alusão ao Mar Vermelho e ao Golfo Pérsico. Esta informação levou muitos a acreditar que o Jardim do Éden estivesse localizado na Mesopotâmia devido aos 2 rios conhecidos, visto que o rio Tigre e o Eufrates atravessam o Iraque, a Síria e a Turquia, mas também pela Mesopotâmia ser conhecida pela sua abundância de ouro. A localização desses 4 rios pode englobar toda a área da Península Arábica e parte do nordeste da África. E é exatamente na região da Mesopotâmia que os académicos afirmam que a humanidade nasceu. Outra das questões colocadas quando se fala no Jardim do Éden é se este terá sido destruído. Hoje em dia é difícil encontrar a localização exata do tão famoso Jardim do Éden e talvez até impossível. Segundo a visão de alguns especialistas da interpretação bíblica, é que o antigo paraíso tenha sido destruído após a expulsão de Adão e Eva. E mesmo se o Éden ainda tivesse existido no tempo de Noé, provavelmente foi totalmente destruído após o dilúvio. Atualmente, o Tigre e o Eufrates não estão ligados a 2 outros grandes rios, atravessando todos os territórios mencionados na Bíblia. Mas o aspecto da Terra e o curso dos rios mudam com o tempo. Acontecimentos como o dilúvio podem ter alterado drasticamente a paisagem. E ninguém melhor para nos contar como realmente o homem foi criado, senão a primeira civilização do nosso planeta, que existiu há cerca de 3500 anos antes de Cristo. Segundo os Sumérios e os Babilónios, antigos habitantes da Mesopotâmia, o homem, assim como na Bíblia, teria sido criado à imagem e semelhança de Deus. E este homem teria o nome de Adapa, que em português significa Adão, o lugar onde nasceu, nos campos do Éden, que segundo o historiador é a tradução para a palavra Éden. Ou seja, um homem com o mesmo nome, nascido no mesmo local e com uma história idêntica, fazendo mais uma vez com que a Bíblia e a história dos nossos antepassados se encontrem para nos contar mais um acontecimento fascinante. Desta vez, ocorrido entre o rio Tigre e o Eufrates. Fé. Portugal é o líder europeu quando se fala de reservas de lítio. O problema é que, segundo alguns defensores do ambiente, esta exploração está longe de ser pacífica. O grande motivo de críticas à extração do lítio está relacionado às implicações ambientais da atividade mineira, não só pelos danos provocados na paisagem, mas sobretudo pela possibilidade de contaminação de águas adjacentes à exploração de algumas reservas. Independentemente se é ou não prejudicial ao ambiente, o preço de uma bateria nova em alguns modelos pode chegar a preços astronómicos. Para termos uma pequena noção, pode chegar a representar 40% do valor final do veículo. Ainda assim, existem marcas que asseguram a durabilidade de 150 mil km. Claro que desde a criação dos primeiros carros, a bateria tem descido o valor. No entanto, há pesquisas que apontam para a subida de preço devido à dificuldade de mineração. Mas não é apenas este fator que torna preocupante as baterias dos carros elétricos, mas sim saber que estas consomem 100 mil vezes mais energia do que os telemóveis. Além do lítio ser necessário para as baterias, como comentado atrás, também é imprescindível para telemóveis e portáteis, o que quer dizer que ficará mais escasso e, portanto, mais caro. Assim sendo, conseguimos perceber que se a maioria das pessoas em 2030 possuir carros elétricos, a quantidade de energia necessária para alimentar os mesmos é algo colossal. E ao contrário do que se possa pensar, esta energia nem sempre é amiga do ambiente. Isto porque tudo depende do modo que se obtém a eletricidade. Ou seja, se esta for obtida a partir de combustíveis fósseis, não existe redução das emissões de dióxido de carbono. O carro elétrico em si trabalha com energia limpa, mas a produção de baterias e a sua recarga pode gerar emissão de CO2.